Oi, Raul, estou procurando o Milton. Você sabe onde está ele? Milton Thiago? Milton Thiago de Mello. Eu ouvi pela manhã na palestra de abertura. Ok. E depois não ouvi mais. Oi, André. Estou procurando o professor Milton. Você conhece ele? Conheço. Conhece? Sabe onde ele está? Ele está aqui nessa sala. O professor Milton? Sim, o professor Milton. Ele não está aqui? Está aqui? Ele deve estar naquela máquina que ele traz com ele sempre, chama de máquina de juventude. Eu vi o Milton. Onde está o Milton? O Milton está aqui na sala, trabalhando como se fosse uma criança, um jovem de 18 anos. Então vou encontrar ele, tá? Vai encontrar. Obrigado, meu. De nada. Milton é onipresente. Você pensa que ele está aqui, ele está lá, está em todos os lugares. E quando, e até de forma às vezes inesperada, e ele aparece, e é uma coisa fantástica isso. Ele é uma pessoa altamente carismática. Para mim, o que mais importa, eu acho que o mais importante dele é isso, uma presença de espírito muito grande, uma áurea muito boa. Milton Thiago de Mello is an extraordinary phenomenon in Brazil. He's a man of extraordinary determination and he has tremendous influence in his own way. And that influence has been so important for primatology. O professor Milton é um ser imaginável, né? É uma pessoa incrível que eu conheci e desde que eu conheci o Dr. Milton ele serve de exemplo para todos os primatólogos brasileiros. Ele é o ícone da primatologia no Brasil. Não existe dois primatólogos iguais. Eu creo que describo a Milton como una presencia ubíquita en la primatología. Entonces lo describo como una presencia constante en la primatología. O professor Milton é a pessoa mais dinâmica que eu conheci até hoje dentro dessa profissão. Lo conozco más de hace 30 años, que llegó a la Universidad Veracruzana a impartir una serie de charlas. O professor Milton, ele é praticamente uma lenda, né, da primatologia no Brasil. Eu não me lembro nem exatamente como é que eu conheci o professor, eu ouvia falar das suas contribuições, da sua participação na criação da Sociedade Brasileira de Primatologia, na formação de pessoal, né, dos cursos de primatologia que ele coordenou durante vários anos e que contribuíram tanto para a formação e para a consolidação da primatologia no Brasil. Ele é uma pessoa maravilhosa, não tem igual. Ele é uma pessoa sempre muito simpático, trata todo mundo bem, engraçado, inteligente, animador. Conheci o professor Milton durante o segundo curso de especialização em primatologia que ele oferecia nos anos 80. The first time I had a big impression of Professor Milton, I think, was when he was organizing in 1988 the International Primatological Congress, the first congress in South America. That says a lot about who Professor Milton is. Eu conheci o professor Milton há muitos anos atrás, em 1996. Foi na Universidade de Brasília, eu acho que foi, eu não me lembro bem, porque depois eu vi o Milton em todos os congressos em que fui. Mas eu já ouvia falar do professor Milton e para mim ele já era uma pessoa fantástica na primatologia. O professor Milton ministrava cursos que eu morria de vontade de fazer, mas na época eu era casada, tinha 2 filhos e morava em Santa Catarina. Então, meu sonho era fazer um curso do Milton. E quando eu conheci o professor Milton pela primeira vez, foi aquela sensação de uma pessoa que está conhecendo alguém muito importante, de uma atividade muito importante e que você sonha em poder trabalhar com ele, estar com ele, ouvir ele. O Dr. Milton é um exemplo para mim. Lo conocí la primera vez, me parece, porque es difícil saberlo, porque lo he visto tantas veces, he estado en tantas cosas junto con él, pero me parece que la primera vez fue en una de las primeras reuniones de análisis de viabilidad de poblaciones de los micos leones dorados, de los comités internacionales. Conheci o professor Milton Thiago de Mello em um curso
organizado por 2 ex-alunas dele do último curso que ele ministrou, os cursos de especialização. Isso foi no Zoológico de Brasília no ano de 2002, 2003. Bom, as contribuições do professor Milton Thiago de Mello para a primatologia no Brasil, na América Latina e no mundo são enormes, são em vários campos. Obviamente, desde a produção científica, da sua qualidade como cientista, na sua participação na criação e fortalecimento de sociedades, né? Sociedade Brasileira de Primatologia, Academia de Medicina Veterinária, da qual ele ainda é atual presidente, enfim. Mas eu destacaria que talvez a maior contribuição dele para a primatologia no Brasil em particular é a formação de pessoal. Me parece que a maior contribuição dele foi darle aquele impulso que necessitava a primatologia, com os cursos, treinamento, poner as pessoas a aprender, trazer pessoas importantes aqui, fazer aquele vínculo internacional de trazer gente aqui para criar primatólogos. Então, para mim, a formação de pessoas é a maior contribuição que ele deu para o mundo, porque ele não formou pessoas só do Brasil, ele formou pessoas do mundo. Então, todo mundo vinha fazer o curso do Milton. E é uma coisa assim, não existe coisa melhor do que a distribuição de um conhecimento, porque você planta sementes, e o Dr. Milton plantou sementes no mundo inteiro. Então, essa foi a maior contribuição para mim. Ele sempre foi uma pessoa muito contributiva, né? Assim, de expansão de conhecimento, de expansão dessa questão do relacionamento humano de um modo geral. Então, you'll see that many of your top primatologists today were first nurtured by Milton's specialization courses. Visitou diversos centros em um tempo que o mundo não era globalizado. Então, ao visitá-lo em Brasília, em sua casa, hoje, ele nos mostra com grande carinho fotos dele no Centro Alemão de Primatas em 1970, fotos em Edimburgo, em Londres, em todo o mundo, num tempo que não havia globalização. Então, essa sua participação como um embaixador científico brasileiro. Tem bem o jeito assim do professor Milton de dizer direto as coisas sem frescura, né? Ele larga e ele tem essa característica de chamar os jovens de protozoários, que é uma forma carinhosa e com uma intenção até de fazer as pessoas, de fato, enxergarem que tem um longo caminho pela frente e que tem que então se dedicar e trabalhar com seriedade. Uma primeira vez no curso de campo, em 2009, estava muito impressionado. Como 3 horas depois, Milton conversando, como 11 da noite, Milton contando, muito eloquente, conversando, contando casos. E eu perguntei, professor, qual é o segredo? Ele, qual é o segredo do quê, meu filho? Aquele jeito de Milton. Falei, não, qual que é o segredo? O senhor tem 95 anos e tem uma mente de um jovem. Qual que é o segredo? Ele fala, meu filho, eu não gosto de beber formol. Mas, e por isso meus médicos me dizem que eu sou conservado no álcool. Então 1 garrafa ou 2 garrafas de uísque por dia realmente me conservam. Milton, é incrível. Um Johnny Walker, bem tomado, ajuda bastante a prolongar a sua vida. E aí eu falei assim, bom, ele sabe o que diz, né? Antes do suspiro derradeiro. Cuando lo conocí me pareció una persona muy interesante y los defectos de él son pequeñitos y las cualidades son grandes. Esa es la manera como yo lo veo. Él es como un árbol con muchas ramificaciones. Él es así. Lo que él tiene, que es realmente
muy elogiable es que él está siempre dispuesto a ayudar, siempre. Le encanta, le gusta. Y eso de ser una persona generosa, que él es muy generoso, eso es una cosa que me atrae también, me atrae mucho. Ver cómo él no es egoísta, él no es... Él lo que puede dar, él lo da. Eu sou Milton Thiago de Mello. Nasci no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil, no dia 5 de fevereiro de 1916. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Que a vida é muito curta para ser todos os sonhos que uno tem. Tão curta a vida para tão longo amor. Você é o cheiro bom da madeira do meu violão.